Bom dia, gente. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Vou acabar de colocar aqui, fixar o tema, o autoconhecimento, a chave para florescer depois da dor. Quem for entrando vai falando aí o nome, a cidade, se já me conhece, é a primeira vez. Eu fixei o tema aqui para vocês saberem do que eu vou falar. Catiane, bom dia. Neilinha, bom dia. Bom dia, gente. Qual a cidade de vocês? Fala um pouquinho aí que eu quero conhecê-los. Carla Marcelino, bom dia. Sábado, 20 de setembro de 2025. Quem tá aí comigo, levanta a mão, manda um oizinho. Vila Velha, Carla Marcelino, Espírito Santo. Olha que maravilha. Eu tenho tanta vontade de conhecer o Espírito Santo. Vila Velha foi a capital, não é isso? Não é assim que fala? Ou ela já é a capital? Eita, deu um branco aí. É a capital do Espírito Santo, não é isso? Boiei aí, certo, gente? Boiei. Eu conheço uma cidade aí que eu tenho uma intimidade, é Marataízes, não é? É Vitória, né? É isso? A capital, não é isso? Vila Velha era antiga, não é isso? É isso aí, perfeito, é isso aí. Consegui lembrar, gente, consegui lembrar da geografia. E depois eu fico falando que as pessoas esquecem do meu estado, né? Que é o menor estado, Sergipe. Sergipe a capital? Eu disse, não, Sergipe é o estado, a capital é Aracaju. Eu sou daquela terra pequenininha. Bom dia, Laísa de Verona, Itália, também tá por aqui. Tem gente da Europa aqui, que bom. Anali Santos, do Mato Grosso do Sul. Qual a região do Mato Grosso do Sul? Dourados, Campo Grande. Qual área você tá, Nelly? Atendo gente daí também. A Nelinha da Bahia também tá por aqui. A Sam Martins de São Paulo. São Paulo capital, Sam Martins. Gente, é isso. Eu quero convidá-los a participar em uma breve live. Eu entrei semana passada no sábado, deixei salvo aí para vocês. E mais uma live para o conhecimento, para vocês aprenderem um pouquinho. Eu tenho colocado alguns temas nas minhas postagens. Eu não sei se vocês estão acompanhando, estão seguindo aí. É um tema que me preocupa, principalmente quando trata-se de saúde mental, onde aproximadamente 12 milhões de brasileiros fazem terapia com o chat GPT, né, com o IA, e é assustador. Aí eu vi algumas pessoas falando sobre o psicólogo é caro, nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo tem condições. Então eu vou contar um pouquinho da minha história. São 7 anos de clínica, 9 anos na verdade de clínica e 7 anos que eu atendo como um psicólogo clínico, né, depois da formação. Dia 16 agora eu completei 16 anos, 9 anos. Eu comecei meu primeiro atendimento em 16 de setembro de 2016. Então completo 9 anos de clínica, onde eu escolhi seguir essa carreira de psicólogo clínico. Tem algumas especializações que eu utilizo nos atendimentos. E eu vou contar a história de um rapaz, um breve relato de um moço do interior. Ele morava no povoado, né, num estado aqui no país. E esse menino saiu de casa, ele tinha 17 anos e foi tentar alguma coisa na capital. Quando ele começou a trabalhar ali na época na hotelaria. E da hotelaria ele começou a aprender algumas habilidades, foi desenvolvendo as habilidades. Antes da hotelaria ele vendeu plano de saúde, ele percorria, né, a capital ali de um estado. E esse estado, né, isso deve ter aí aproximadamente, isso foi em 2005 mais ou menos, o relato dessa pessoa. E foi quando tudo começou. Tinha sonhos, tinha desejos, anseios. Naquela época foi para a capital com o desejo de
participar de algumas desfiles, moda, essas coisas aí todas. E aí começou a trabalhar, fez sua primeira faculdade, que foi a Comunicação Social e Jornalismo. Aí ele trancou essa faculdade e além de tudo isso, ele tinha uma ferida de rejeição paterna. Então foi uma das influências que fez esse menino sair de casa tão cedo por causa das disfunções familiares. E com o tempo foi passando, ele sai dessa capital, passa 9 anos nessa capital e foi para uma outra capital. Aí ele tranca a faculdade de jornalismo e se inscreve no curso de comissário de bordo. Aí faz a escola da aviação, passa na ANAC, que é uma banca que estuda. É uma história linda, gente. Eu tô contando aqui para vocês verem aí, quem tiver aqui e ver depois, você vê como é que funciona, onde eu vou chegar no autoconhecimento. Eu estou percorrendo tudo isso para vocês entenderem a história de um rapaz que no futuro ele conheceu o autoconhecimento. E que é um tema chave da nossa live de hoje. O autoconhecimento, a chave para florescer depois da dor. E esse menino, quando sai desse estado e vai para outro estado, outra capital, ele vai para voar, ele vai para trabalhar na aviação. E nunca nenhuma companhia aérea chamou ele para voar. Ele acabou tendo outras experiências. Como o forte dele era vender, começou a abrir algumas lojas, participar, gerenciar, fazer todo esse movimento aí que tudo na vida é vendido. Se você der uma volta aí na sua casa 360 graus, você vai ver que tudo é pago. Isso aqui eu comprei, isso aqui, essa mantinha que está na minha cadeira, esse quadro, deixa eu ver o que mais, o anel, ali atrás tem aquela cadeira ali, a aliança do casamento, tudo é venda. Ele se jogou nessa capital e caiu de paraquedas no curso de psicologia. Ele começou a estudar. Até os 3 anos do curso de psicologia, esse rapaz ele não tinha noção de que seria aquilo para a vida, mas ele estava tentando. Paralelo a isso, vivia nas baladas, com muita imaturidade. Esse menino também chegou a usar cocaína, muita cocaína. Participou de situações, infelizmente, que adoeceram, né? Já existia uma dor, um vazio. Era justamente a negligência dos pais. Os pais, eles, sem saber, eles acabam negligenciando essa criação. Por isso que quando você chega no autoconhecimento, a primeira coisa é você precisa perdoar os seus pais. É a primeira coisa. Senão você não é curado. E nesse processo natural, onde ele conheceu muita gente, viveu um cenário caótico, onde tinha vícios, enfim, uma história difícil, sozinho, durante anos, que se completaram aproximadamente de 15 a 16 anos fora de casa. E ele, mesmo naquela época, com todas as dificuldades do mundo, ele conseguiu ter a formação em psicologia. Esse rapaz, ele, no dia da formatura, ele não tinha ninguém na formatura. Só alguns amigos que formaram junto. Minha família não conseguia. Já estou falando de mim, né, gente? E esse rapaz sou eu. Conheci minha psicóloga e foi aí que nasce o autoconhecimento. Não tinha como eu vir para a clínica. Gente, eu estou mais calminho porque de manhã eu sou mais lento, tá? Eu estou mais assim, de manhã eu vou processando. Depois que a dopamina vai acelerando aqui. Mas por enquanto eu estou calminho. Eu nem tomei meu café ainda. E aí quando eu conheço minha psicóloga, esse menino sou eu. Eu não consegui deixar para o final. Já fui dizendo logo quem era, acho que vocês perceberam, né? Mas é um pouquinho da minha história.
E isso já se fazem, tem 9 anos mais ou menos, 8 anos aproximadamente, que eu conheci o autoconhecimento e comecei a cuidar de mim, aprender sobre o autoconhecimento, trabalhar esses pilares. Aí logo em seguida eu fiz a minha primeira pós em neurolinguística, depois outra pós em psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, que é justamente esse tema aqui, florescer depois da dor, certo? E aí nós precisamos ser resilientes, nós precisamos aprender a perdoar e nós precisamos aprender a ressignificar. É importante você saber o conceito dessas 3 ferramentas para você conseguir colocá-las em prática, certo? Tudo existe um conceito, mas todos precisam ter a prática intencional. Se não houver essa prática intencional, você não vai mudar. E com isso está aqui Rodrigo, com quase 7 anos, completo agora 7 anos de clínica. Já atendi mais de 1.000 pessoas nesses últimos anos. Tenho mais de 20.000 horas de clínica. Atendi muita gente. Hoje eu atendo bem menos, mas já atendi muita gente. Nossa, eu ficar o dia inteiro na clínica assim, entrava de manhã, só saía de 9, 10 horas da noite. Foi uma baita experiência. Já cheguei a cobrar R$50 na minha sessão. Foi uma resposta até que eu dei para uma pessoa que colocou que a sessão de psicólogo é 250. Eu falei para ele que na época que eu me formei, eu precisava aprender. Então, todo psicólogo recém-formado dificilmente vai cobrar 250 ou que seja 150. Tem que cobrar porque tem um valor lá tabelado, mas ele sempre cobra mais barato. Então, às vezes você gasta 80, 100, 200 reais numa pizza ou num hambúrguer, que é muito caro, e é uma justificativa que infelizmente eu não acredito. Quem quer faz, quem não quer faz um monte de desculpa. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar minha psicóloga, falei para ela, ela disse, você tem o quê? Ela sabia que eu vendia algumas coisas, e eu fiz uma permuta com ela na época. Eu dei os produtos que eu vendia e negociei com ela. Foi exatamente isso. Não peguei vínculo nenhum com ela. Mas ela me ajudou. Ela queria me ajudar, entendeu? Eu sou muito grato. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a pagar. Foi assim que aconteceu. Então, para você que está aqui e vai assistir depois, não justifique. É muito caro, só isso, aquilo. Não importa. Sempre tem um psicólogo que pode te dar um suporte. E quando você tiver condição, você consegue pagar um psicólogo que cobra um valor um pouco maior, para não justificar que por isso que eu estou indo lá no ChatGPT, certo? O ChatGPT não é humano, ele dá as ferramentas, ele faz tudo, mas não libera ocitocina, não libera que é a molécula do vínculo. O ChatGPT não te dá um abraço, o ChatGPT não tem a sensibilidade, não tem intuição. Ali é um robô que pega todas as informações que está jogada aí na internet. Então tenha muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado. Eu fiquei muito preocupado porque são 12 milhões de pessoas no país que fazem terapia com o ChatGPT. E tem muitos psicólogos que cobram barato porque está no início de carreira. Não é o correto, mas eles cobram. Como eu falei, eu cheguei a cobrar R$50. E dê essa volta, gente, para que vocês entendam a importância de se conhecer, certo? O autoconhecimento é libertação. Só que ele é plural, ele não pode ser singular. Ele tem uma cadeia de conexões com outras habilidades, outras ferramentas que se integram, né, e fazem dar esse conceito de autoconhecimento. Por isso, florescer, certo? E nessa história, o florescimento ele começa quando você aprende a acolher a sua dor. Né? A sua dor, a dor emocional, a gente pode até falar do conceito de dor emocional no autoconhecimento, é aquilo que você sofreu, são os traumas que você viveu, ou agora, ou lá na infância principalmente. Eu tenho uma leitura na infância,
onde a gente traz muitas informações infantis. As pessoas falam assim: nossa, mas ir na terapia para falar da minha infância, eu estou cheio de problema aqui. Esse monte de problema que está aí na sua vida pode estar relacionado às disfunções infantis. Elas ficam reprimidas e você agora está replicando, sentindo tudo. O inconsciente, gente, é uma área que fica ali no hipocampo, estudada por Freud. São as memórias mais profundas, aquelas que você não consegue lembrar. Só que ela vem em sonho, lapsos e sintomas. Esses dias eu descobri com um atendimento que o paciente estava com sintoma X e nós voltamos à infância dele e ele descobriu que era a mesma dor, que era o mesmo sofrimento que ele tinha lá atrás, só que agora de uma outra forma. E compreender isso é trazer à existência o que era desconhecido, que agora não é mais. Aí você começa agora a usar essas ferramentas no dia a dia. Epa, isso aqui não sou eu, isso aqui é a minha infância. E você consegue se acolher, consegue não julgar, fazer um caminho de fortalecimento emocional, fortalecimento das suas emoções, entendeu? E fazer terapia, principalmente comigo, tem que estar disposto a mergulhar. Eu faço uma terapia mais profunda. Se você tiver problema com seu pai, a gente vai ter que falar do seu pai, senão você nem me contrate. Você vai perder seu dinheiro e eu não vou devolver, certo? Então não faça isso, porque você só vai... Tem que ter muita coragem de mergulhar. Eu quero saber por que eu estou sentindo tal coisa. Se a gente chegar no seu pai ou na sua mãe, nós vamos precisar falar dos dois. E vai ter coisas que vão ser mexidas que vão doer, infelizmente. E você pode fazer uma transferência de figura paterna ou materna para mim. E daqui a pouco você pode brigar comigo na terapia. Já aconteceu isso várias vezes, entendeu? Então, antes de mais nada, eu li esses dias uma pessoa falando assim que tem terapias que podem acabar com a vida da pessoa. Antes de mais nada, aprenda o conceito, veja as teorias, acesse meu site, veja o que nós vamos fazer, até para você não se decepcionar e depois culpar o Rodrigo, o psicólogo. Eu não tenho culpa disso não, gente. Certo? Isso aqui é para deixar claro, trazer clareza. Os pacientes que me procuram, a maioria está disposto a mergulhar. E é nesse mergulho, é nessa técnica, é nessa abordagem analítica que nós vamos descobrir quais são os seus traumas e certamente você vai melhorar com isso. Entendeu? Certo? Tudo bem? Então, esse conceito de dor é justamente isso. São essas marcas de traumas que você viveu, experiências ruins, constrangedoras, como abuso físico, verbal, sexual, um luto também gera dor. E essa dor emocional, ela se manifesta, ela fica como se fosse um reservatório. Imagine que você tem um reservatório aí na sua alma, e esse reservatório ele vai sendo preenchido por essas emoções, por essas experiências ruins, e é aqui que fica a dor. É a mesma coisa em pesquisas científicas. A dor da rejeição, por exemplo, é como se você tivesse sido cortado, né, um corte com a faca na sua pele. Então é uma dor mesmo que o corpo sente. E essa dor, ela se estende por todo o sistema nervoso. Então, quando a pessoa se sente rejeitada, ela sente uma dor na alma. Entendeu? Então, nesse conceito mais claro de dor, seria exatamente isso. São essas informações, essas experiências ruins que você acaba guardando e vai ressentindo, ressentindo. Esse ressentimento vai potencializando a dor. Seja uma mágoa, seja raiva, seja uma tristeza. Quando fala de dor, gente, já viu alguma dor boa? Sei lá, tá doendo, mas tá gostoso. Isso é mentira, dor é dor. Entendeu? Não tem esse conceito de dor, sei lá, vamos imaginar que eu tô sentindo dor e não tá doendo. Como assim? Não existe. Não é discrepante, entendeu? É a mesma coisa que subir para cima, descer para baixo. Ou são 3 horas de relógio. É a mesma coisa, certo? Dor é dor, certo? Não vamos normalizar a dor, pelo amor de Deus. Aprender com a dor é transformar o invisível em vida.
Por que eu falei a minha historinha? Quem está entrando agora, eu contei um pouquinho de um menino que saiu do interior, se sofreu muito, viveu uma fase muito caótica, e foi com aquela dor que ele aprendeu a ressignificar e aprender a florescer no meio do deserto, certo? Você precisa entender que ao invés de ignorar a sua dor, você precisa acolhê-la. Você precisa acolhê-la por quê? Porque quando eu acolho a minha dor, eu amparo, eu deposito compaixão. Por isso que tem aquele termo que é é um pilarzinho do autoconhecimento chamado autocompaixão. Você precisa olhar para você com amor e ao mesmo tempo esse olhar de cuidado. É o conceito de autocompaixão, entendeu? Então, é amor mais cuidado, é amor mais querer ajudar. Então, quando eu tenho essa autocompaixão comigo mesmo e eu identifico essa dor, eu preciso cuidar dela, eu preciso amparar ela, certo? Quando você não ampara, você rejeita, né, ou ignora essa dor, aqui você continua vivendo uma negação, que é um mecanismo de defesa, e isso faz muito mal, certo? Negar a extensão do problema, negar aquilo que é um problema, vai lhe trazer, sabe o quê? Dores, cortisol alto, que é o hormônio do estresse, porque a negação deixa você mais raivoso. Então, o seu corpo vai ficar inflamado com isso, certo? Então, não esqueça, ao invés de ignorá-la, tenta acolhê-la, certo? A dor é um convite para entender que ainda pode ser cuidado, que ainda pede um cuidado, certo? Outro fator, gente, que eu posso trazer para vocês são os traumas infantis e os bloqueios emocionais. Essas crenças, esses padrões que nós carregamos dos nossos antepassados, rejeição de pai, rejeição de mãe, abandono de pai, abandono de mãe, tudo isso aqui faz com que a criança sinta alguma coisa e ela leve esses sentimentos negativos, eu vou falar alguns deles, leve para a vida adulta. É aquilo que eu falei. Você revive hoje na fase adulta um sintoma que você reviveu lá na infância. Vou falar um deles. E meu café já deve estar congelado, porque já era para ter tomado. Pronto. Frio, mas é gostoso. É um de caramelo, não sei o que caramelo. Vamos lá. Então, essas dores emocionais, esses bloqueios que acontecem na infância, acabam moldando esse psique, esse autodesenvolvimento infantil, com base no que ele tem recebido, que essas crianças na infância têm recebido dos pais, que são os principais genitores. Então, quando acontece qualquer situação que essa criança tenha a privação de afetos, por exemplo, privar é não ter, colocar uma barreira, separar, distanciar, não estar presente, né? Não ter ali o movimento saudável, é uma ausência, é uma ruptura. Então, privação de afetos é não ter esses afetos que são essenciais para o desenvolvimento infantil. E quando a criança naturalmente tem essa necessidade de afeto, e esse pai ou essa mãe são ausentes, seja por causa do trabalho, seja porque não programaram o filho e acaba rejeitando, ou são os pais mais primitivos, com um pensamento limitado, um pensamento mais fechado ao mundo moderno, comunicação violenta, onde tem muitas brigas, uma casa mais esquentada. Tudo isso daqui faz com que essa criança, além dela não ter esses afetos para preencher e desenvolver, para que ela tenha esse movimento mais saudável, ela vai acabar deixando um vazio. E esse vazio ela precisa preencher com alguma coisa, certo? Para Jung, que é o pai da psicologia analítica, esse vazio que fica da privação de afetos
essa criança agora ela começa a preencher com alguma coisa. Ela vai começar a fortalecer algumas emoções ruins, como ansiedade, medo, raiva, angústia, depressão, culpa, vingança. Tudo isso daqui, gente, é emoção. E isso aqui vai preenchendo aquele espaço que era para ser de afeto positivo, vai começando a transformar isso nesse turbilhão de emoções ruins. E é daí que entra esses padrões, essas crenças que a criança leva para a vida. Ela vai ter medo de rejeição, ela vai ter um medo de ser abandonada, ela vai ter receio de falar, de se sentir pertencente àquilo. A gente fala aqui do pertencimento, uma autovalorização. As pessoas que têm esses começa na infância com esses bloqueios, com esses traumas infantis, essa pessoa tem dificuldade de se aceitar, de se amar, de se reconhecer como pessoa. Ela vai acabar sempre ficando mais disfuncional, sentindo tudo isso muito forte, projeta aqui no outro, vai responsabilizar o outro. Ela sai da infância se sentindo vítima. A minha história que eu contei no início da live de hoje, eu me sentia vítima, eu achava que as pessoas tinham responsabilidade sobre as minhas coisas. Não, eu sou só faltava eu falar, eu sou vítima. Nós não somos vítimas, entende? Quanto mais eu me posiciono como vítima, menor eu fico para mim e para a sociedade, entendeu? E esse vitimismo pode se tornar crônico, e aí você não consegue mais nem perceber que você é vítima. E se alguém falar, você vai se ofender porque a pessoa te falou, chamou você de vítima. Pare com esse vitimismo é necessário, senão não tem cura, né? Até porque o vitimismo atrai egoísmo. Muitas são pessoas extremamente egoístas, não conseguem ouvir o outro, pessoas intolerantes, agressivas. Elas se ofendem com tudo, tudo tem uma ofensa. A pessoa fala 8, tô me assim, já sai, chora. Então você precisa se curar, certo? Quando reconhecemos nossas raízes, abrimos espaço para crescer livre, certo? O autoconhecimento como ferramenta de cura. O autoconhecimento, gente, ele traz à existência mecanismos de ajuda, são ferramentas que acabam sendo utilizadas diariamente. Então, como, por exemplo, quando eu mergulho nesse autoconhecimento meu, principalmente com uma busca terapêutica, vamos pensar aqui, eu vou conhecer a minha história, eu vou aprender a perdoar a minha história, eu vou falar alguma coisa que eu nunca falei para ninguém. Quantas vezes eu já ouvi o paciente, Rodrigo, eu nunca falei isso para ninguém, você é a primeira pessoa. E eu mesmo online, eu tento fazer de tudo para acolher essa pessoa, entendeu? Faço de tudo. Dou o meu jeito aqui da pessoa se sentir abraçada, se sentir acolhida com a escuta autêntica. Entendeu? É uma coisa que vem da clínica ampliada, que é científico, que está lá na faculdade de psicologia. São 5 anos estudando teoria, técnicas, conceitos, as experiências, manejo clínico, experiência em algumas áreas emergentes, né, das práticas emergentes da psicologia. Estudo TCC, né, a teoria cognitivo-comportamental, a psicanálise como um todo, né, de uma forma mais analítica, mais abrangente, com os principais teóricos. E você passa 2 anos atendendo na clínica. E você sai já com o tema de psicólogo clínico, é só tirar o seu CRP. Então você já sai formado, entendeu? Isso aqui, na clínica ampliada, que são 2 anos estudando clínica ampliada, existe um conceito científico que é a escuta e a fala autêntica. O ChatGPT não tem isso, certo? Não tem. Tem que acontecer a fala. Quando você só escuta, sei lá, digita ali, manda, mesmo que você aperte no áudio para aquele robô falar, é algo muito programado. Então, isso aqui desconstrói vínculos, você diminui
a ocitocina, vai ficando mais antissocial, fica viciado, porque você vai ficar viciado, é tela, libera dopamina. E o futuro é caótico. Eu tenho até medo do que vai acontecer. Salve-se quem puder. Eu confesso que eu me preocupo demais com o futuro que está se aproximando de uma geração extremamente egoísta, uma geração que perdeu o amor ao próximo. O egoísmo é isso, o egoísmo é apatia, é não praticar a caridade, é não ter compaixão, piedade. Tem muita gente, o que eu vejo hoje na sociedade é a ausência de piedade. É muita raiva, muito ódio, muito não sei o quê. Eu não acredito nesse movimento, eu não acredito. Eu não aprendi dessa forma, inclusive para nós psicólogos. Eu vejo psicólogos aí jogando ódio, que eu acho um absurdo. Cadê a imparcialidade? Cadê a neutralidade? Alguém aqui já viu falando de político? Alguém já viu falando aqui de esquerda, direita? Nunca vocês vão ouvir falar disso. Eu nem gosto de falar de política. Eu prefiro ser neutro, que eu aprendi dessa forma e é científico. Quando você levanta... Pode ser quem quiser assistindo aqui. E direita, esquerda... Problema de vocês. Mas o psicólogo que aprendeu a ser imparcial, a não julgar nenhum dos lados, porque os dois lados têm problema, seja a minoria, seja a maioria. E se eu defendo a minoria, eu estou rejeitando a maioria. Então não é imparcialidade isso. Então me ensine aí, que é o doutor, me fala aí para eu entender direito, porque não foi isso que eu entendi lá no curso. Quando eu vejo um professor meu, que foi meu professor, publicando coisa de ódio, de político, eu falo, gente, eu não tô acreditando não. Tem doutorado, eu fico assim, não, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Eu tô falando de um psicólogo, tá, gente? Que escolheu um lado. Psicologia não tem escolha de lado. Nós precisamos trabalhar os dois lados, cuidar dos dois lados. Os dois têm uma singularidade. E é uma coisa mais horrorosa, é ver um psicólogo descendo o pau em um lado. Isso aqui é ideologia. Psicologia não é ideologia. Psicologia é ciência, que olha a singularidade do outro. E nós precisamos respeitar. Antes de mais nada tem que ter ética, respeitar essa singularidade. Parece que eu tenho que dar uma aula para doutores em psicologia. Daqui a pouco vão achar que eu sou bolsonarista. Sei lá, porque tudo agora, se você fala, defende, para mim é tudo a mesma coisa. Só que nós precisamos olhar para os dois lados. Doa a quem doer. Isso é psicologia. Aí a paciente vem falando mal do marido. Aí eu vou descer a lenha no marido? Não. Ele tem um fator que influencia ele ser daquela forma. E eu preciso ensinar ela que ele também precisa fazer terapia. Até o abusador, se ela não quiser continuar com ele, saia do relacionamento. Mas eu não posso pedir para ela sair. Saia. Eu não posso. Quem tem que escolher é ela. É o paciente que decide. Entendeu? Não sei porque que eu falei isso aqui, mas é real. Eu fiquei muito triste de ver uma professora maravilhosa postando um negócio de ódio, tirando onda. Isso é maldade, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é normal, não. Eu não acho. Até os meus inimigos desejar mal, sei lá, para o meu inimigo. Alguém fez mal para você, quero que ele morra. Vai voltar para você. Se prepare. A lei do retorno. E volta. Se você plantar limão, você vai colher limão. As pessoas acham que plantar, semear, doar, eu dou cesta básica. Aí eu mando pix para a ONG lá na África. Tá, aí você acha que você está livre. O que está no seu coração você semeia também. Você semeia ódio, você vai colher ódio. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear amor próprio, você vai colher amor próprio. Quando eu semeio, seja lá o que for, desde
uma emoção ou um comportamento, até algo material, eu vou receber em troca, de alguma forma. Quem quiser que não acredite. Entendeu? É um absurdo, eu fico horrorizado. Confesso que eu fico envergonhado. Assim, de ver, porque eu sei que não é a psicologia ali. Ali é a ideologia que a pessoa está defendendo. Essa coisa extremista. Os dois lá, tudo é extremo. Onde tem extremismo, é a mesma coisa que uma doença. Se tem demais, sem conseguir controlar e não ter tolerância àquilo, e faz um dano, seja moral, seja financeiro, seja físico, seja mental, é doença. A doença mental é isso. É incontrolável. Entendeu? E a psicologia está aqui para a gente trabalhar o equilíbrio. Não ir para esses extremos. Trabalhar o equilíbrio. A vida com equilíbrio é muito melhor. Entendeu? Enfim, alguém vai assistir essa live e se concorda ou não concorda. Eu não estou aqui pedindo opinião de ninguém se concorda. Isso aqui é a minha leitura, que eu acho horrível um psicólogo se posicionar desejando a morte do outro. Isso aqui para mim é assim, para mim a psicologia, inclusive eu fiz uma postagem, na verdade não, um texto no próprio Conselho Federal. Eu falei, que coisa horrorosa, defende isso aqui e manda enterrar, matar o outro. Que psicólogo é esse? Não existe isso não. Se você tiver, sei lá, uma outra profissão, ok, faça. Nem sei como é que funciona a ética das outras profissões, mas eu sei. Nós temos um código de ética. E é hipocrisia isso. Entende? Tomar vergonha na cara. Eu tinha vergonha de ser paciente de uma pessoa dessa. Deus me livre. Eu sentar no sofá desejando morte do outro. A minha psicóloga desejando morte. Você pode defender a minoria, mas também tem que olhar a maioria. A maioria também está com problema. Se tem maioria lá, tem alguma coisa lá que está disfuncional. A gente tem que ir lá também pegar e tentar trazer para equilíbrio os dois lados. Mas não é ficar divisão. Na verdade, gente, quando eu comecei a estudar, a minha sala era dividida. Já começava daí. Minha sala era dividida. Era um grupo de um lado e um grupo do outro. Foi 5 anos assim, pra vocês terem ideia. Então o ser humano é terrível. O ser humano é uma coisa que ainda não foi 100% estudada ainda. Infelizmente, não foi. E eu já saí até do tema já. Mas enfim, deixei o recado aí pra vocês. Deixa eu terminar, porque eu tenho só mais 8 minutos. Só um pouquinho. Tô abrindo aqui o abençoado aqui do... Bom, então autoconhecimento é isso. Existem subpilares que você vai aprendendo na terapia, aprendendo com as ferramentas, são exercícios. Autoconhecimento não é só ouvir não e tá tudo bem não, você precisa praticar. E essa prática é o que faz a pessoa mudar de um lugar de tristeza para sentir alegria, certo? E florescer no deserto, tá? A terapia de traumas infantis é voltar à infância para resgatar algumas informações, principalmente as que dá para lembrar, né? Não dá para lembrar tudo, mas depois você, com o tempo, você vai conseguindo trazer algumas coisas e sentindo, nossa, eu senti isso aqui, aí você traz para a terapia, aí nós vamos, e como era você lá? E aí você começa a entrar no mundo, enfim, um mundo infinito, e aí vem a cura, entendeu? Porque o falar é nesse falar, entendeu? A psicanálise, em essência, é a cura, é a busca desse amor, porque nós amamos nossos pais quando ainda éramos criança, certo? Esse amor nasceu lá, foi o nosso primeiro amor. E esse amor está reprimido, por isso que depois que cresce, acontece alguma coisa, rompe a bolha do ódio e você fica agora com ódio, com raiva dos pais. Mas existe um amor e ódio ali, né? Para ter o ódio precisa ter o amor, e esse amor nasce lá na infância, certo?
Eu utilizo também a psicologia positiva, faço alguns exercícios, algumas atividades que influenciam esse autodesenvolvimento também. Conhecer-se é lançar luz onde antes havia sombra, né? É importante você ter algumas práticas diárias, que é buscar sempre nas pequenas atitudes, reconhecer as suas pequenas vitórias, leia mais sobre o autoconhecimento. Se você não tiver condição de pagar um psicólogo X, mas tem condição de pagar um psicólogo Y, pague o psicólogo Y, mesmo que você não seja o que você gostaria daquele momento. Mas faz um teste, faça uma experiência. Quem sabe você dê match com ele. Foram tantos pacientes que eu atendi no início, que eu cobrava bem baratinho. Não que eu cobre caro, gente, eu não cobro caro. Esses dias eu pedi um orçamento a uma psicóloga de Maceió. Ela cobra R$300 a sessão. E se você quiser, R$300. Ah, mas eu quero pacote. Ela só vende a sessão. Mas ela pode, ela tem muitos anos já de clínica. Aí se eu não tenho condição, eu não posso falar que é caro. Na verdade eu não tenho condições. Mas tem psicólogos mais baratos. Entendeu? É assim que funciona. Certo? Todo passo consciente é uma semente de transformação. Então, quando você tem consciência daquilo, que é o que você aprende na terapia, principalmente aqui comigo, né? Na terapia analítica, você vai trabalhar a sua autoconsciência. O que antes era desconhecido, agora é conhecido. Antes você, no desconhecido, você sentia a dor e mantia a dor, emoção negativa, aquela coisa toda. Só que com a autoconsciência, agora você tem consciência daquilo, do que está acontecendo e do que aconteceu. Fica mais fácil de você identificar e superar aquela dor, certo? Vou deixar 2 perguntinhas para vocês responderem e a gente já encerra, tá bom? Quem aqui já passou ou está passando por uma dor emocional? Certo? Você faz assim com a mãozinha, quero ver. Certo? Faz assim. Tem pessoal que concordou comigo, ainda bem, né? Para não ser torrado. Foi o que eu mais aprendi no curso de psicologia, que não se pode haver separação, é junção. Psicologia é plural, aí fala plural e aí manda o outro ir para aquele lugar. Eu não entendo, eu disse, gente, isso não é, tá errado, isso aí tem muito mais a ver com algo pessoal do que com a ciência. Então eu não posso misturar a ciência com o que eu sinto, com as minhas ideologias, entende? Aí eu pego minha ideologia, faço todo o movimento e aí eu vou atender só aquele povo ali que se parece comigo. Como assim? E outra coisa, eu não preciso estar falando nada aqui não, nem postando o que eu faço, como eu faço. Se eu for fazer as coisas que eu faço, eu deixo de mostrar o que a ciência pediu para eu fazer. Entendeu? Às vezes me dá vontade de postar o meu dia a dia, uns negócios aí que eu faço, terra, os bichos que eu tenho. Às vezes eu posto meu galinho, uma coisinha assim e tal. Mas não é muito bom isso. Atrapalha. Porque eu estou trazendo aqui uma coisa que pode ser que não seja bom para as pessoas. Entendeu? Qual aprendizado sua dor já trouxe? Que aprendizado? Nossa, o meu, se eu fosse responder para vocês, nossa, muita resiliência. Muita resiliência. Aprendi a perdoar muito. Perdoo com muita facilidade. Já fui colocado assim na masmorra. E ó, pedra. Nossa, pedra. Mas o pé de manga que dá fruto bom recebe pedrada. Então é isso aí. Não tem jeito. Se der manga ruim, ninguém quer. Então, se der manga boa, se prepare que vai ter pedrada. Alguém aqui já experimentou a terapia para ressignificar esse passado? Eu já experimentei e experimento, certo? Então, no fundo, a gente precisa dar valor a alguém que sabe mais do que nós e para nos ensinar alguma coisa que a gente ainda não sabe, certo? Dê esse valor, tá bom? Ok? Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado.
E uma frase para fechar: a transformação começa a partir do momento que você começa a se cuidar. Então, se não tem cuidado, não haverá transformação, tá bom? E não esqueça que no meio do deserto, sim, pode ter um florescimento. Eu, por exemplo, floresci. A gente passa muitas coisas, mas a resiliência, o bambu, quando você lembrar do bambu, é a resiliência, enverga e volta ao seu estado natural. Esse é o conceito de resiliência. Então nós precisamos aprender mais sobre resiliência. Se você não sabe, se seus filhos não sabem, faça um conceito, entregue uns bilhetinhos para eles. Conceito de resiliência, conceito de verdade, conceito da mentira. A gente ensina o outro dessa forma. Hoje em dia os papais não estão nem aí para esses conceitos e a galerinha tá todo mundo aprendendo no YouTube o conceito de porcaria. Aí a geração fica toda disfuncional e depois vai culpar as crianças. O culpado é você que está deixando seus filhos de qualquer jeito. Os meus filhos, eu estou me preparando com minha esposa, eles não vão ter rede social até os 12 anos. Eles não vão ter. Nem rede social, nem aparelho, nada. Eu vou fazer igual os criadores da internet, né? Vamos pensar assim. Eles terão tablets com joguinhos sem conexão para a internet. Daqueles bem bestas assim de pintar, para ele brincar lúdico, como era antigamente. Eles não vão ter acesso a esses jogos, Roblox, esses Block aí. E de forma alguma. De forma alguma. Em casa, o smartphone não pode ficar na mesa. Isso aqui não é ditadura não, tá, gente? Isso aqui é para ensinar, para a gente aprender já de agora, porque eu não vou ter moral de educar o meu filho se eu pego o celular na hora de comer. Ele vai falar, mas o senhor pega. Aí eu perdi minha moral. Então o pai tem que dar exemplo. Entendeu? E leve seu filho para o jogo, para jogar, para brincar. A criança quer brincar, não é... Tela vai ativar só um lado. Quando ele for abrir a porta, ele não sabe rodar a chave. Porque o cérebro dele está condicionado só ao joguinho. Entendeu? Bom, eu falei para minha esposa, Roberta, foi casar com um psicólogo, agora ela vai ter que dar uns pulos dela que eu não vou ser falso moral. Eu tenho pavor de falso moralismo. Pavor. Eu vejo, ensino os meus pacientes, eles me pagam para ensinar e a minha casa é disfuncional, ó, de forma alguma. Se eu falar para você que é para você tomar água, eu tô tomando água, você não tenha dúvida. Se eu falar para você que é para fazer atividade física, eu estou fazendo atividade física. Se eu falar para você que é para correr, que é bom, eu sempre vou falar algo que eu já faço ou já fiz. Entendeu? Eu não vou falar gato por lebre, né? Entendeu? Certo? Enfim. Essa é a minha sinceridade. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Bom final de semana. Se cuidem. Obrigado pela audiência. E vamos florescer, né, no meio do deserto. Sempre tem uma fonte de água viva, de águas vivas, que alimenta essa florzinha que nasce no deserto. E aí eu posso falar do autoconhecimento, e esse autoconhecimento ele se integra ao corpo, à alma e ao espírito. Certo? Tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Falaremos em breve com mais um tema. Espero que vocês tenham gostado. Tá, gente? Acesse meu site, está no link que está na minha bio. Se você quiser saber mais sobre terapia comigo, eu estou aqui à disposição. Tá joia? Um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Um abraço.